Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, ou a igreja em Filipos, com o seguinte tema: a alegria em ser conquistado por Cristo. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, o alvo que Paulo desejou. Filipenses capítulo 3, do verso 12 a 16. Paulo, ele traçou para a sua vida, depois de ter encontrado a Cristo, de dedicar toda a sua vida para Cristo. Por quê? Ele estava convicto das bênçãos que ele iria alcançar servindo ao Senhor, servindo a Cristo de corpo e alma. Então, por isso que nós estamos compartilhando isso. O alvo que Paulo desejou, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha algo a buscar e a encontrar, a possuir. E é isso que ele compartilha nesses versos conosco e nós vamos estudar. Então, para entendermos, Paulo traz à memória a figura do atleta. Por quê? Filipenses 3,12. Paulo traz à memória a figura do atleta para enfatizar o grande perigo de estar satisfeito com a vida espiritual. Ou seja, é aquele atleta que acha que já superou tudo, já ganhou tudo e os outros não têm condições de alcançá-lo. E assim ele relaxa e acaba perdendo a sua medalha. Então, Paulo, ele traz a figura para mostrar que nós temos que estar sempre focados, mas sim desejar melhorar cada vez mais e mais, conhecer mais de Cristo, ter a vida de comunhão mais profunda com Cristo, demonstrar serviço mais dedicado a Ele, de todo o coração e de toda a nossa alma. Para enfatizar esse alvo que tanto desejou, Paulo descreve 4 atitudes do atleta para aplicarmos a vida espiritual. Então nós vamos ver um por um. A atitude de mente. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo, ele tinha a sua mente focada, ele estava convicto do que deveria fazer e para quem fazer. Paulo quer foco. Quando o atleta tem um pensamento que já ganhou, ele perde o foco. Paulo frisa isso: não que eu já tenho recebido ou tenha obtido a perfeição. Ou seja, ele está focado em conhecer mais, pois ainda não havia conquistado a perfeição. Vamos continuar as lutas espirituais, as opressões, as perseguições, e assim sucessivamente por amor ao nome de Cristo, a causa de Cristo. Então, quando estivermos aqui, nós temos que estar com a mente focada no nosso chamado, na nossa vocação de servir ao Senhor de corpo e alma. Segundo, o esforço. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, Paulo fala 3 coisas interessantes para demonstrar uma vida de esforço, de dedicação. Todo atleta tem que se esforçar para alcançar sua medalha. Preparo, foco, lutar contra toda a adversidade. Todos têm um desejo que é ganhar. Assim também o cristão tem que se esforçar-se o máximo para manter-se em santificação para o alvo. Santidade. Aonde? Na vida eterna. Nesta vida, nós estamos vivendo a santificação, ou seja, nós temos que nos esforçar para fugir de toda aparência do pecado, para dizer não para a carne, para viver uma vida de louvor e de adoração a Deus, focado no serviço do Senhor.
E assim nós vamos fugir de toda aparência do mal, santificando cada dia mais a nossa vida para alcançar a santidade que será lá na glória, na vida eterna. Para isso, primeiro, concentrar-se. Nada pode tirar o foco do alvo. Vigiar até a linha de chegada. Temos que estar atentos até cruzarmos a linha de chegada. Não recuar, não desistir, mas prosseguir sempre, concentrado naquilo que nós vamos fazer e focado no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Segundo, esquecer-se das coisas que para trás ficam. Aquilo que já passou, já passou. Eis que faço nova todas as coisas. Dia após dia o Senhor vai renovando as nossas forças, o seu cuidado para conosco, abrindo os nossos olhos para enxergar todo o mal e fugirmos deste mal. Então nós temos que esquecer das coisas antigas, mas focar para o alvo, para o que está adiante. Avançar. As que adiante de mim estão, enfatiza a necessidade de crescer continuamente na vida cristã. Eu tenho que crescer mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que ter mais intimidade com o Senhor. É oração, é jejum, leitura da palavra de Deus, congregando com os outros irmãos, estar sempre se dispondo a fazer a obra do Senhor. Isso é avançar, avançar sempre para servir ao Senhor. Terceiro, o alvo, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele falou assim, olha, eu só paro a minha vida lá na glória. E ele compartilha isso aqui em Filipenses. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Né? E é esse viver que eu quero na minha carne. Então ele tinha um alvo, ser parecido com Cristo. Por isso que ele fala nas suas cartas, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sede imitadores de Cristo. É isso que Paulo deseja como alvo para a vida do cristão. Para o cristão, o alvo é Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. É para Ele que vivemos, é nele que vivemos. Este é todo o alvo do cristão. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o prêmio, prêmio Filipenses capítulo 3, 14, que fala o prêmio da soberana vocação. Então, o atleta, desde seu preparo, deve estar focado no prêmio. Ele nunca deve esquecer do prêmio que está no fim da linha. Paulo está visualizando a coroa da vida eterna, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a salvação. Então Paulo está focado no seu prêmio. Eu quero receber a coroa da vida eterna. Né? É isso ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da vida que está me guardada, eu vou tomar posse. Então ele visualiza o prêmio da soberana vocação. É isso que nós temos que focar. Então, concentre-se na obra de Deus, no chamado que Ele fez na sua vida, chamando-o para a luz, chamando para fazer discípulos, chamando para enviar, a servir a Ele de fato e de verdade. Então o que é que nós aprendemos hoje? O alvo que Paulo desejou, ele traz a figura do atleta que se prepara, se esforça, que tem um alvo, que tem um propósito, que quer conquistar a sua medalha. O cristão também tem que lutar para conquistar a coroa da vida eterna. Então, Paulo descreve essas 4 atitudes do atleta: foco, esforço, alvo, prêmio. E sempre dedicando a sua vida ao Senhor. E obediente à palavra de Deus, deixando o Espírito Santo agir em nossa vida, nos corrigindo, nos fortalecendo e nos sustentando. Porque a salvação vem de Deus, mas a caminhada, nós temos que caminhar de acordo com a vontade de Deus. E assim
Cada dia vamos mortificando o velho homem e vivificando o novo homem que nasceu em Cristo Jesus, para servirmos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso querer, para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque pela fé nós temos certeza da nossa salvação. Mas ainda estamos nesta luta entre os prazeres da carne e a vida no Espírito Santo. Continue, ó Pai, nos sustentando para que possamos perseverar pela fé em Cristo Jesus, para que quando chegar no fim da linha, nós possamos ouvir a Tua palavra dizendo: vem, filho, para o reino de Deus, vem para gozar a vida eterna. É isso que nós esperamos, ó Pai, é para isso que nós caminhamos pela fé em Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, que possam também, Senhor Deus, se render aos Teus pés e começar esta caminhada pela fé, confiando que Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e é para Ele e nele que nós vivemos. Nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.